Essa live é para falar do efeito corona nos outros países, tendo a iniciativa dos nossos coordenadores regionais, não só da Lowtalks, mas também de outras áreas afins que correlacionam o tema para passar a imagem do efeito corona nesses outros países. Michelen Alves é nossa coordenadora regional de Barcelona, na Espanha. Me fala um pouquinho quem é Michelen, agradecer seu aceite, todas as iniciativas da Lowtalks aí no país. Fala de onde surgiu a Michelen, advoga onde, quais os desafios e por que foi morar em Barcelona. Primeiramente, o prazer é meu pela oportunidade, né, de estar participando desse projeto tão legal, tão inovador que é a Lowtalks. Tinha que vir do Ceará, né, com um termo advogada arretada daí mesmo. Estou muito feliz, como você falou, né, advogo há 5 anos, sou de Manaus, Amazonas, norte do país. Lá trabalhava com a doutora Karen, né, que hoje é responsável pelo planejamento. Outra mulher arretada, que não para. Eu não sei de onde é que vocês carregam essas baterias de vocês para fazer tanta coisa. O dia de vocês tem 90 horas, gente. E foi um prazer, aprendi muito com ela. Bateria Moura, isso mesmo. E aí nós trabalhamos juntas 2 anos, né, no mesmo escritório. Eu trabalhava no escritório que ela era gestora. E assim, a iniciativa de tentar algo fora do país sempre foi algo que batia no meu coração e por N motivos eu nunca conseguia. Aí eu estava passando por uma fase de transformações, mas sem muito planejamento, né? Aí teve a oportunidade das férias em setembro. E aí, o primeiro lugar que me veio à mente, Barcelona. Lugar quente, tem natureza, é urbana, tem um pouco de tudo. E aí, na época, eu não falava espanhol. Inglês também era muito indisciplinada com estudo. Então, eu disse, bem, vou tirar férias num lugar que eu pelo menos consiga me virar sozinha. E aí, cheguei aqui. E aqui começou uma revolução. Realmente é uma realidade muito diferente que a gente tem no Brasil de tudo, né? Econômica, financeira, cultural. Cultural, principalmente. Isso bateu muito forte em mim. Então, foi simples assim. Eu vim de férias, depois dos meus 10 dias, a doutora Karen, e aí, já voltou? Disse, doutora, deixa eu lhe contar uma coisa. Vou ficar por aqui. E aí, legal. Sem muito planejamento, sem muito preparo, porque realmente não era uma coisa que eu me planejava ficar. Eu realmente vinha para conhecer, desestressar. Mas eu me apaixonei pela cidade de um jeito que eu não pensei muito não, sabe? Vamos lá, vamos agir. Coragem não falta, saúde tá bem, família tá todo mundo bem. Vou ficar. E foi assim. E tô aqui... E como é advogado do Brasil aí morando? Como é que está a estrutura de home office? Como é que estão essas facilidades? A tecnologia facilita as comunicações com os clientes? Conta um pouquinho para a gente desse caminhar, né? Exatamente. No começo foi um desafio, porque primeiro, quando você não se planeja, você pega o bonde andando literalmente. Então, o primeiro passo, eu tinha que me estabilizar aqui, desde procurar moradia, conseguir bons contatos e manter o meu contato no Brasil, né? A minha carteira de clientes, né? E foi assim que eu fiz. Graças à tecnologia, não senti nada de diferença entre advogar fisicamente em Manaus e daqui para lá. Consegui manter a minha carteira de clientes, clientes empresariais que eu tinha, consegui manter sem dificuldade. A minha maior dificuldade era conseguir parcerias com pessoas de confiança, né? Para aqueles eventuais serviços presenciais, né? Uma audiência, uma orientação pessoal de um cliente. Então, assim, eu procurei ter boas amizades e essas eu mantive, né, em Manaus. E esses amigos de confiança, profissionais que eu confio, porque a gente sabe que no meio de qualquer classe profissional vai ter o bom e o mau profissional.
E um mau profissional que trabalha levando o teu nome pode te comprometer, né? Então, todo o trabalho que eu fiz para fidelizar e manter podia ser comprometido se eu indicasse um profissional, de repente, desleixado ou não tão cuidadoso, né? Para atuar no meu lugar. Então, eu tive esse cuidado de formar boas parcerias para que, em eventuais casos de assessoria presencial, essas pessoas que eu confio me assessoram sem problema nenhum. Os processos, como no Amazonas também são 90% digitais, eu consegui manter e acompanho tranquilamente, não tenho problema nenhum com os processos no Amazonas. E estou conseguindo, tranquilo, manter meus clientes que têm livre acesso a mim através do WhatsApp, Instagram. Todas essas ferramentas são uma maravilha na vida de qualquer profissional, não só do advogado, mas principalmente do advogado. Maravilha. E você já analisou a forma de se contextualizar a advocacia aí em Barcelona? Você já analisou o perfil dos advogados, o judiciário daí, o pouco que você sabe nesse pouco tempo que você está morando? Pois é, aqui o judiciário também é bem informatizado, né? Assim como no Brasil. Converso muito com alguns advogados aqui que estão também há pouco, os que eu conheço pelo menos, estão também há pouco tempo advogando aqui, então também estão se adaptando. Aqui tem uma exigência, por exemplo, por ser um outro país com normas diferentes da nossa, então é necessário um complemento dos estudos, né? Que seria através de um master. Então, 2, 3 anos de formação. E aí é um pouco mais complicado, por exemplo, eu ainda estou com a minha documentação em trâmite, então para mim ainda vai demorar um pouquinho até para eu ter acesso, início a esse master. Mas o que eu posso fazer? Achar na tecnologia como me aproximar desse direito. Por exemplo, aqui, a OAB, digamos assim, é a escola de advogados, o colégio de advogados. E no site do Colégio de Advogados, eles disponibilizam muita informação, muitos cursos gratuitos, falam de todas as atualizações, jurisprudências, ou seja, eu já posso ir me aproximando desse direito europeu de uma forma informal, digamos assim. Eu não preciso necessariamente dar início a um trâmite e depois, né, esperar fazer esse master. Não, já posso ir me atualizando aqui, né? E assim, no site do Colégio de Advogados, hoje mesmo eu entrei e lá dizia todas como ia funcionar o judiciário durante a paralisação do coronavírus, todos os prazos processuais estão parados, contagem de prescrição, todas as solicitações são via digitais. Então, já dá para se inteirar de muita coisa através desses mecanismos de tecnologia. Excelente. Em meio à pandemia coronavírus, se houve paralisação do judiciário, você falou que já houve essa paralisação, suspensão dos prazos, e como a classe jurídica aí tem reagido? Assim, continua com a captação firme, continua no atendimento, home office, continua utilizando essas ferramentas de tecnologia, plataformas online, para poder dar melhor assistência para a sua clientela? Um pouco que você tem escutado, um pouco de amizade que você tem feito, e a tua realidade também, como tem sido? Pois é, doutora. A informatização do processo, ele facilita muito a vida de todos os profissionais, e do direito também, principalmente, né? Num cenário desse, em que tudo está paralisado, a gente não sente tanto, porque a gente continua com os peticionamentos normais, por ser eletrônico, né? É difícil, ainda tem as audiências aqui, né? O que me foi me passado que ainda são realizadas as audiências presenciais, mas não com tanta frequência. Atendimento, por exemplo, no direito penal, nas cadeias, você tem acesso ao seu cliente, mas você tem já audiência virtual. Dentro dos presídios, o Colégio de Advogados tem, por exemplo, uma sala onde pode ser feita uma videoconferência com seu cliente que está preso. Entendeu? Então, assim, aqui as audiências foram suspensas, prazos processuais, mas como no Brasil, por ser informatizado, se você pode distribuir uma ação. Tem certos tipos de ação que estão suspensos, tipo despejo, por conta, né, dessa crise. Então, nada de ação de despejo. Quem depende de aluguel
foi comprovado que está sem trabalhar por conta do coronavírus, nesse período não vai poder ser despejado, né? Então, são coisas específicas. Mas a informatização tem facilitado muito. E o trabalho continua home office mesmo. Máximo. E qual a perspectiva econômica do país em si para os próximos meses e como se dará os novos modelos de negócio? A pandemia nos obrigou a estar em home office e a nos adaptar ainda mais com esse elo digital, né? Com essa forma de se comunicar, com essa forma de gerenciar os nossos negócios digitalmente, seja com aplicativos, seja com gerenciamento de processos internos da sua base. Me explica qual é essa perspectiva de desenvolver ainda mais os negócios aí na Espanha. Pois é, doutora. Aqui o cenário econômico ele já vinha numa espécie de crise. Só que assim, a crise que a gente enfrenta aqui é muito diferente da crise no Brasil, né? Porque, por exemplo, aqui o euro ele tem poder de compra. Então, com muito pouco, você consegue se alimentar muito bem, o sistema de transporte público funciona. Então, o recesso ele aperta sim, mas, por exemplo, quando o governo decidiu pela quarentena, não teve o desespero que teve no Brasil, porque todo mundo tinha, por exemplo, 100 euros, você faz a compra de uma cesta básica para um mês inteiro. Então, aquela preocupação com a alimentação, o europeu não tem. E quem tem, aqui tem várias fontes de ajuda. Por exemplo, eu estou em Barcelona e aqui a prefeitura tem programas de alimentação para moradores de rua, para os pais que os filhos, como foram suspensas as aulas, as crianças e os pais não têm com quem deixar as crianças, a prefeitura dá uma bolsa que é através de um cartão, auxílio alimentação. Isso eu estou falando de Barcelona. E para o governo da Espanha, em geral, também não é muito diferente, né? Eles recebem muita ajuda financeira. Para a economia, algumas medidas que o governo tomou foi, por exemplo, a não quebrar as empresas. Impostos foram suspensos, a cobrança durante esse período e foi dado um alargamento de prazo de pagamento de imposto. Os trabalhadores estão em casa, recebem uma parte do salário ainda que reduzido, mas vão receber. Tem o seguro-desemprego, que a gente chama aqui de paro. Os funcionários que forem atingidos pela crise, ficarem desempregados e derem entrada no seguro-desemprego nesse período, mais à frente vai ser como se ele não tivesse se utilizado desse benefício. Ou seja, se mais à frente ele realmente ficar desempregado, ele vai poder dar entrada no seguro-desemprego dele como se ele não tivesse usado nesse período. Então, são mecanismos assim. Hoje, na verdade ontem, teve um pronunciamento da ministra da Fazenda, que também ela é porta-voz oficial do governo, e da ministra do Trabalho, falando dessas ações. Aqui são duas ministras, viu? Mulheres. E elas falaram justamente isso, que essa crise ia ser enfrentada de forma pontual. Conforme os problemas fossem se apresentando, novas medidas iriam sendo adotadas, porque a gente não sabe realmente o impacto que a crise vai ter na economia como um todo. Então, conforme os problemas forem apresentando, o governo vai se manifestando e criando novas medidas. Excelente. E o direito tributário está podendo auxiliar na recuperação do país? Tem alguns benefícios fiscais nesse momento de pandemia? O que eu tenho visto aqui no meio das adoções do governo foram em relação à prorrogação de prazo de pagamentos, né, de todos os impostos, principalmente os voltados para a empresa, mas para a pessoa física também, tudo foi prorrogado. E linhas de crédito também. Os bancos estão abrindo linhas de crédito, onde o governo é que vai dar segurança no pagamento, estende a forma de pagamento aí durante os meses, né? Então, com relação a tributos, basicamente é isso: extensão de prazo, suspensão de cobranças e linha de créditos bancadas pelo governo, asseguradas, na verdade, né, pelo governo. Excelente. E aborda como? Como o governo tem lidado com tudo isso, né? Desde os aspectos de saúde, de inovação, de tecnologia, de criatividade, para amenizar ainda mais a problemática do governo. E como você acredita que a OAB daí também tem desenvolvido todas essas aptidões, né? Essas características para poder desenvolver a advocacia daí?
E se há algum plano de emergência para trabalhadores menos favorecidos? Você falou dessa busca, desse benefício de utilizar o seguro-desemprego e posteriormente não ter problema. Você falou da abertura das linhas de créditos, o aceite, né, o auxílio do governo. Há alguns mais incentivos para os menos favorecidos? Aqui, eu costumo falar que aqui fome e frio ninguém passa, porque eles são muito assistencialistas, sabe? Principalmente aqui no âmbito de Barcelona, que eu tenho contato diretamente, aqui o trabalho social é muito forte. Por exemplo, a Cruz Vermelha aqui é muito presente e o governo, ele incentiva a doação, ele apoia. Ontem mesmo estava ouvindo uma live do rei Felipe, e ele conversando diretamente com os líderes da Cruz Vermelha, onde o reino ia passar bolsas, investimentos para comprar alimentos, para compra de alimentos e material de proteção para todos os voluntários da Cruz Vermelha que estão atuando na Espanha. Então, assim, tem serviços sociais muito bons. Aqui a prefeitura, eu acabei de ler aqui no site da prefeitura, que eles estão com doação de alimentos in natura, todos os dias 4.800 alimentações fornecidas pela prefeitura de Barcelona, para as pessoas em situações de risco. Além do Vale Alimentação, além de projeto ontem para a Lowtox, que ia ser publicado hoje, né? Sobre incentivo tecnológico. Para mim. Tá. Aqui existe um projeto da prefeitura chamado Barcelona Ativa. O que é o Barcelona Ativa? É um núcleo da prefeitura que incentiva o empreendedorismo, principalmente esses de via tecnológica. É um nicho da prefeitura que ele funciona como uma verdadeira incubadora de startups. Então, agora, no site do Barcelona Ativa, por exemplo, você vai lá, e o site da prefeitura, eles vão estar divulgando esses empreendedores que oferecem algum tipo de serviço de forma virtual, online, e eles estão divulgando, né, os trabalhos dessas pessoas que começaram através desse projeto Barcelona Ativa. E hoje tem ofertas de tudo lá. Agora, eu estava vendo, por exemplo, tinha um projeto de criação de EPIs através de impressoras 3D. Hoje eles estão construindo cerca de 80 máscaras, viseiras de proteção, porque aqui a gente está em falta de suprimento, né? Aqui para o hospital também. Eu participo de um movimento que a gente, com a impressora 3D, imprimiu várias máscaras, né? Máscaras bem equipadas para tanto enfermeiros quanto médicos de hospitais públicos. Excelente. Exato. Isso também está sendo feito aqui. E aí, esse projeto, esse nicho da prefeitura, ele pega esses projetos, analisa, vê o que tem viabilidade e o que não tem. E aí ele, por exemplo, eu posso ter uma ideia de tecnologia muito boa, viável, mas eu não sou programadora. Então, esse nicho da prefeitura, ele me fornece os profissionais que eu preciso para colocar em prática a minha ideia. Então, ele entra com os programadores, com todo o desenvolvimento, a estrutura física e tudo gratuito. E assim tem surgido muitos projetos legais. E principalmente nesse meio, né? Utilizando a criatividade da própria população com o apoio dessas pessoas que sabem realizar com o financeiro do governo. Que incrível! E uma pergunta incrível, tiveram práticas abusivas em relação a produtos de higiene aqui? No início dessa pandemia, a falta do álcool em gel foi muito grande, então os preços exorbitantes. Tinha álcool pequeno, que você compra de R$5, sendo vendido e comercializado por R$60 mínimo, por conta da escassez. Houve essa prática aí em Barcelona? Gabi, o que eu vi, por exemplo, na prática ontem, porque aqui os jornais também são 24 horas no assunto, né? E ontem eu vi, por exemplo, que ia ter a normalização do preço dos caixões, porque foi sinalizado que as funerárias estavam supervalorizando o valor dos caixões nesse período. Então, imagina, pô. Então, aqui, de concreto, foi isso que eu vi de notícia. Que queria abrir uma investigação e aqueles casos que realmente fossem constatados o abuso econômico, as pessoas teriam direito a ingressar na justiça para pedir uma indenização.
o que é justo, Nossa, né? Aqui o que teve foi realmente essa corrida logo para o mercado, com medo de ficarem na quarentena sem nada. E a questão da procura pelo papel higiênico, que eu não sei, foi realmente também acabou rápido. Nos mercados em geral, eu não vi essa supervalorização de nenhum produto, mas teve realmente essa escassez, não porque tenha faltado, mas pela quantidade de pessoas que foram, né, ao mesmo tempo naquela... estocada, né? Exatamente, Que estocada. exatamente. E me fala, um conselho para aquelas pessoas que nos assistem, para desbravar na sua coragem, de, de simplesmente passar umas férias e ficar de vez, e se Inclusive, aprimorar um naquilo ali, abraço, fazer um amigo aqui de relacionamento. Slang, foi um amigo que eu conheci também advogado, conheci no hostel nos primeiros 10 dias, me ajudou com a minha mala no ônibus. Rodrigo, abraço, está em Portugal, está estudando, fazendo também advogado. Abraço, Rodrigo, me ajudou, ele sabe dessa história porque ele ficou comigo no hostel quando eu cheguei. Vamos entrar na Low Talks, fomentar ainda mais a iniciativa dos advogados. Sim, Tudo é promovido a nossa associação para unir várias e várias pessoas. Essa é a nossa proposta. E um conselho para aqueles que nos assistem, aqueles que irão nos assistir, aqueles que desejam desbravar aí em outros países para estudar, para se relacionar com outras pessoas, para entender uma nova cultura, para advogar de uma forma diferenciada no mercado, para se autoconhecer também, porque são nesses desafios que efetivamente a gente passa a olhar para dentro da gente, a saber o que é que tem mais de importância. Eu hoje acordei lendo um texto de um ex-funcionário da IBM falando sobre propósito. Isso que me comoveu, eu chorei muito antes da nossa live. Que se falava qual o sentido, qual o real sentido, qual a nossa missão. Às vezes a gente nos acha pequenininha demais para os nossos sonhos muito grandes, acabamos ficando em grandes empresas, fomentando grandes iniciativas que muitas vezes os cenários já não condizem mais com a nossa transformação pessoal. Passa esse feedback, passa essa tua experiência, passa esse teu aprendizado e ainda mais o aprendizado agora no efeito corona, né? Eu te mandei um áudio para você gravar um vídeo para a gente poder disponibilizar num congresso internacional que estávamos fomentando em São Paulo. Você falou, eu posso fazer, mas eu estou aqui ajudando uma idosa e tal. Sim, você está desenvolvendo a interpessoalidade, a inteligência intersocial. Você está parando que muitas vezes no Brasil o automático de estar trabalhando em grandes empresas, de ter que bater meta, de ter que fomentar as iniciativas daquele organização, você perde esses detalhes da vida. exatamente. Uma frase que eu sempre levei comigo era: se é de Deus, traz paz e dá certo. Né? A partir do momento que eu me propus a fazer alguma coisa e é de Deus, as portas vão se abrir naturalmente. Você querendo ou não, coloca Deus à frente e procura ser feliz. Né? Eu acho que o mais importante é isso, é você não se acomodar com aquilo que não te faz feliz. Porque às vezes você pode estar cômodo, mas não estar feliz. Que era a minha situação. Eu estava numa boa empresa, num escritório grande, estava cômoda, mas eu não estava feliz. E não era especificamente por conta da minha realidade. É porque eu precisava me encontrar. Eu precisava encontrar aquilo que me motiva, eu queria uma realidade nova. E eu fui atrás disso. O que me incomodava era enquanto eu não agia, enquanto eu não buscava essa realidade nova que me faltava. E assim, quando eu me propus Legal. a sair, Deus foi abrindo as portas e hoje eu estou aqui já 7 meses. Como eu falei, eu não me planejei, eu não conhecia ninguém, eu nem falava espanhol. Ainda estou aprendendo aqui no portunhol, mas sem muita dificuldade. Conheci pessoas maravilhosas, outra cultura. E o importante é você agir. Ficar só no e se é o que mata. Então, para qualquer profissional, não se acomode. Não tenha medo, se joga. Porque, realmente, quando você não faz nada, o não é a tua única certeza. Quando você se arrisca, pode dar certo ou pode dar certo. Porque se sair diferente do que você planejou, pelo menos você não vai ter mais aquela dúvida, se eu tivesse feito, que é a pior das sensações, né? E o bom profissional, ele vai se destacar por isso, pela coragem de fazer o que é necessário para que ele esteja bem.
E é isso que importa. Muito feliz pela sua ousadia, muito feliz pelo incentivo. Essa também é um incentivo para mim, em momentos que a gente faz tanto, realiza tanto, que falta ainda esse conforto, essa paz, né? Inclusive, tá no radar morar fora, é a minha proposta para aprender mais, estudar mais, e o que é que a gente pode aprender lá fora para transformar o nosso Brasil, a nossa história, né? A nossa pátria. Exato. Agradecer todos os presentes, desde a sua participação, e eu espero ainda mais sua contribuição com a nossa associação, que levante aí nossa bandeira e que nos dê ainda mais muito orgulho de ser mulher, de desbravar com ousadia, de enfrentar uma situação completamente diversa da experienciada por você aqui no Brasil e que bate recorde e que inspira pessoas aqui. Tá bom? Eu que Desde agradeço. já, muito obrigada a todos. E é isso, gente. Até a próxima, se Deus quiser, pode se